Mais 500 brazucas vão poder vir trabalhar e viajar pela Austrália ainda esse ano. E nesse vídeo nós vamos tirar as tuas dúvidas sobre esse que é o melhor visto do mundo. Fala galera, nós somos a Nicole e o Eduardo do Mochilar Eu Preciso e estamos aqui hoje muito felizes de vir falar mais uma vez sobre esse visto que transformou as nossas vidas. Nós somos um diário aberto de viagens e trabalhos, conseguimos viajar graças ao dinheiro que ganhamos com os trabalhos que temos e conseguimos trabalhar nesses países de moeda forte, ganhando em dólar, porque temos o visto Work and Holiday. Começamos com esse visto lá na Nova Zelândia, esse visto existe aí para alguns países, a gente vai falar a respeito aqui um pouquinho. E agora estamos com esse mesmo visto, só que dessa vez com o Work and Holiday australiano trabalhando aqui na Austrália. E esse é o visto que vai ter as vagas renovadas e que a gente quer que tu aí aplique e venha viver aqui essa experiência também. Mas o que é o Working Holiday e por que a gente considera ele o melhor visto do mundo? Working Holiday é o visto que permite cidadãos de determinados países irem e trabalhar em outros países por um determinado tempo ali. O Brasil ele possui esse acordo com 4 países, a França, a Alemanha, Nova Zelândia, que foi onde nós começamos a nossa trajetória com esse visto, fizemos um e-book para ajudar as pessoas a tentarem conseguir esse visto, que a gente dá muitas dicas sobre como é o formulário de aplicação, como fazer para maximizar a tua chance, já que ele é muito concorrido mesmo, e também para quem conseguir é um guia completo de como utilizar o visto. Então se tu tem interesse na Nova Zelândia, o link para esse e-book está aqui na descrição e aqui está uma playlist também de vários vídeos que a gente aborda o Work Holiday Visa Nova Zelândia. E enquanto estávamos lá na Nova Zelândia, surgiu a notícia que o Brasil agora teria o acordo com a Austrália. Então a Austrália passou a fazer parte desse hall de países que tem esse acordo com o Brasil. E lá na Austrália nós aplicamos para esse visto. Lá na Austrália. Lá na Nova Zelândia nós aplicamos para vir aqui para a Austrália com esse visto, enquanto ainda estávamos por lá. Então também aqui tem uma playlist com todos os vídeos que nós gravamos na época. Inclusive é até mais indicado tu ver esses vídeos primeiro e depois vir aqui dar uma olhada nessas outras dúvidas que surgiram e que a gente vai responder aqui para deixar vocês preparadíssimos para essas novas 500 vagas que serão renovadas agora em julho. Esse visto abriu pela primeira vez para brasileiros no ano passado, ele já existia para outros países e esses países eles são divididos em 2 subclasses. Então tem a subclasse 417 e a subclasse 462. Por que tem 2 subclasses? Porque os critérios de aplicação eles são diferentes para os países de uma e para os países de outra. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a subclasse 462, que é a subclasse onde o Brasil se encontra, também Portugal se encontra nessa subclasse, então alguns países europeus também estão nessa subclasse. Sabemos que temos alguns aí inscritos e seguidores portugueses, então também serve para eles aqui. E o problema dessa subclasse é que ela tem mais requisitos, muito mais requisitos do que a outra subclasse, e também o principal problema é que tem vagas limitadas. Cada país tem o seu número de vagas que quando esgota, acabou as inscrições para aquele país e só renova no ano seguinte, que é o que vai acontecer agora com as inscrições brasileiras. Para o Brasil são disponibilizadas 500 vagas e como é um visto que exige muitos requisitos, essas vagas ficaram aí disponíveis por um bom tempo, elas não acabaram rapidamente ano passado. Como é que funcionou ano passado? Abriu dia 1º de julho, assim como vai ser esse ano, as vagas vão ser renovadas agora. Ficaram abertas por 5 dias, até que foram suspensas pela imigração australiana, que precisava avaliar se elas tinham sido todas preenchidas ou não, porque teve um grande número de aplicações ao mesmo tempo. Elas ficaram fechadas por alguns meses, reabriram em setembro e ficaram abertas aí até o mês passado, final do mês passado. Então agora, nesse instante, elas estão fechadas, 500 vagas preenchidas, só que assim como todas as outras vagas de todos os outros países, elas vão ser renovadas agora, dia 1º de julho desse novo ano. A gente vai aqui fazer um papum sobre os requisitos, se quiser ver a gente divagando sobre eles, assiste ali os nossos vídeos passados, né? Então os critérios objetivos para aprovação é ter entre 18 e 30 anos, inclusive, então isso aí tu pode aplicar até a véspera de fazer 31 anos. Tu tem que estar fora da Austrália para aplicar, não ter tido um Work Holiday Visa antes, então é um visto que tu tem uma vez na vida. Tu pode ter uma vez na Nova Zelândia, uma vez na França, uma vez na Alemanha, uma vez na Austrália e assim vai, é uma vez por país, né? Atingir os requisitos educacionais, eles pedem 2 anos de educação pós-ensino médio, então já cursou 2 anos de graduação, pode trancar tua graduação e vir para cá. Ou também curso técnico. Isso era uma grande dúvida que a gente tinha, se eles iam aceitar curso técnico ou não. Aparentemente, ano passado eles aceitaram que a gente ia aí 2 anos de curso técnico. Tu precisa ter um nível de inglês funcional, ter recebido uma educação relevante nesse quesito. Cursinho de inglês não vale. A gente vai
falar um pouco mais a respeito disso quando a gente responder ali alguma das dúvidas que nos mandaram, ou tu precisa ter atingido uma nota mínima em algum dos testes que é aceito por eles, como os mais famosos são o IELTS e o TOEFL. Tu precisa ter dinheiro suficiente, 5 mil dólares australianos na tua conta, não quer dizer que tu vai gastar esses 5 mil dólares, mas tu precisa ter ali uma comprovação que tu tem dinheiro suficiente para se manter aqui no início da Austrália. Mais dinheiro para pagar uma passagem de saída da Austrália, que não necessariamente precisa ser de volta para o Brasil, mas precisa ser de saída da Austrália. E tu não pode ter tido um visto negado ou cancelado anteriormente aqui na Austrália. Quais os documentos necessários e como é a aplicação? Veja os nossos vídeos anteriores, especialmente o que a gente vai ali, o passo a passo do formulário, e também o que eu mostro o momento, o dia em que eu apliquei lá, como foi aquele momento, como foi os passos depois da aplicação, lá tá bem explicadinho mesmo. Então vamos responder aí algumas perguntas que nos enviaram, porque obviamente todos esses critérios, a partir de todos esses critérios surgem muitas e muitas dúvidas. Recebemos muitas, mas selecionamos algumas para responder agora. Principalmente a gente tentou optar por perguntas que a gente realmente não respondia nos outros vídeos lá, ou respondia superficialmente, ou coisas até que a gente veio a descobrir desde que a gente gravou aqueles vídeos. Então a primeira pergunta é: quais são os critérios de seleção? Eu peguei essa pergunta aqui justamente para falar que não existe critérios de seleção. Existe isso que nós acabamos de falar, que são os critérios objetivos que tu precisa cumprir, mas eles não selecionam as pessoas, não é uma seleção para vir para cá, né? Tipo uma entrevista. Se tu preenche todos os requisitos que eles exigem e tem sorte, digamos assim, de conseguir ali uma dessas vagas, eles vão avaliar a tua aplicação E vão aprovar. Esse aqui cursou 4 anos de graduação, esse aqui só cursou 3, não, vamos pegar o que cursou 4. Não, nada disso. Os primeiros 500 que preencherem os critérios objetivos vão receber a vaga. É isso. Qual o valor total para tirar o visto? Então aí o investimento aí que a pessoa precisa fazer para tirar esse visto. Pode parecer muito o que a gente vai falar agora, e de fato é para a realidade da maioria das pessoas, mas nós garantimos que é um investimento. Que é um investimento e que é o menor investimento possível que tu pode fazer dentre as variedades de vistos que tu pode aplicar aí no mundo, né? É literalmente o que significa a palavra investimento. É tu colocar aquele valor e depois receber muito mais do que aquele valor. Então o que tu certamente vai gastar aí é com prova de inglês, de proficiência de inglês, que tá aí o TOEFL, por exemplo, tá 220 dólares americanos, que dá 1.058 dólares brasileiros, 1.058 reais. A taxa do visto, que vai agora subir de 510 dólares australianos para 640, isso dá 2.045 reais. As passagens aéreas, que aí tu vai gastar por volta de 6 mil reais, o que vai dar um total de investimento certo, que tu vai gastar de qualquer jeito, 9.013 reais. Aí tu precisa chegar na Austrália e se manter até tu conseguir um emprego que vai começar a pagar tuas contas e vai começar a devolver aí esse teu investimento, né? O que a Austrália pede, exige, na verdade, é que tu tenha a comprovação de ter 5 mil dólares australianos na tua conta. A gente estima aí que tu vai gastar ao chegar no país, não vai ser esses 5 mil dólares, tá? Fica tranquilo. Vai ser aí entre volta de 1.000 a 2.000 dólares australianos até tu conseguir aí caminhar com as próprias pernas aqui no país, né? Tu vai ter que pagar acomodação nas primeiras semanas, pode ser que tu pague uma passagem aérea para ir para outro canto do país, se tu conseguir um emprego lá, como foi o nosso caso. Então a gente aí chegou em 6 dias, estava aqui trabalhando, né? A gente gastou uns 800 dólares cada um até chegar aqui e começar a ganhar um salário de fato. Nesses 6 dias, Que vai dar um total, somando aos 9 mil reais, um total de aproximadamente 15.500 reais que tu pode esperar gastar para de fato começar a ganhar dinheiro aqui. É muito, mas novamente, pouco comparado com o investimento que outros vistos que não vão te dar a liberdade que o Work Holiday Visa vai te dar, eles exigem, né? Então, um visto de estudante, por exemplo, 15.500 reais não paga nem a escola que tu vai estudar, né? Então tu vai ter muito mais gasto do que isso. Como posso comprovar que tenho inglês? A prova tá R$ 1.200. Pois é, a forma mais comum de comprovar o nível de inglês é por meio das provas de proficiência, sendo as mais conhecidas o TOEFL e o IELTS. E sim, infelizmente, são provas bem caras de se fazer. O preço delas aí é tabelado com o dólar americano, né? Agora até deu uma baixada, mas acaba girando em volta disso, né? 1.000 a 1.200 reais por aí. E uma outra forma é tu ter estudado inglês em algumas das circunstâncias que eles aceitam ali. Cursinho de inglês, CCAA no Brasil, não vale. O que vale é, por exemplo, tu ter cursado 1 ano, pelo menos, numa universidade no exterior.
as aulas eram feitas em inglês. E aí vale dizer que, apesar de os critérios estarem ali bem explícitos no site da imigração, se tu cumpre esses critérios ou não, eles são avaliados por um agente de imigração. E o quão rígido esse agente de imigração vai ser, vai variar, vai depender do humor da pessoa, do dia e tal, porque vendo todas as histórias do ano passado, tem gente que foi aceito submetendo coisas que não necessariamente se encaixavam muito bem com o que o site mostrava. E tem gente que não, que pediram informações extras. Então aqui vale dizer que a gente vai falar aqui o que é garantido, que se tu fizer vai servir. Vai servir, exatamente. Então, por exemplo, eu fiz Ciências Sem Fronteiras, eu estudei um ano na Universidade de Melbourne, eu fazia 4 cadeiras na Universidade de Melbourne. Só que para ser considerado full-time study, que é o que eles pedem ali, né, tempo integral, ter feito um ano em tempo integral, eu teria que ter feito 6 cadeiras na Universidade de Melbourne. Então eu não usei esse tempo na Universidade de Melbourne para aplicar, eu paguei a prova e fiz o TOEFL para submeter na aplicação. Mas conhecemos histórias de pessoas que usaram esse tempo, por exemplo, fazendo só 4 cadeiras, que não era full-time, que teoricamente não cumpriu o requisito e foi aceito. Então, se não quer fazer esse investimento pagando para fazer as provas e tem aí algum outro artifício que acha que pode ser válido, pode tentar. Mas o garantido a gente recomenda fazer uma das provas de proficiência. A gente sempre recomenda fazer o garantido, né? Eu acho que não vale a pena arriscar. Nisso já puxa o gancho de, após aplicar, quanto tempo tenho para conseguir o teste de proficiência em inglês? Na teoria, tu tem que ter o teste de proficiência em inglês no momento que tu está aplicando. Eles vão te pedir para submeter no momento que tu está aplicando. Mas a gente viu muita gente que submeteu a aplicação sem teste, tipo, vamos ver no que dá. E óbvio que pediram provas para eles, mas deram tempo para eles fazerem a prova de inglês. Eu acredito que se tu pegar um agente de imigração realmente de mau humor, ele pode negar teu visto. Submeteu sem prova? Negado. Não conhecemos ninguém que isso aconteceu. Todo mundo recebeu tempo. Então aqui, faz a prova até tal data e submete aqui que a gente avalia a tua aplicação então. Então todo mundo que a gente conhece que submeteu sem prova recebeu um prazo aí, que geralmente é 28 dias a partir da tua aplicação, para fazer a prova. Só que a gente realmente não recomenda isso, a gente recomenda tu aplicar já tendo a prova, não tem por que não fazer isso. A prova é muito cara, a prova é mais barata do que o preço que tu vai pagar para aplicar o visto, então tu arriscar teu visto negado a troco de nada não faz sentido para mim. Mas também vale dizer que daqui a pouco tu tá assistindo esse vídeo agora, não tinha conhecimento do Working Holiday, sabe que vai abrir agora 1º de julho, quer aplicar, não tem a prova, não deixa de aplicar por causa disso. Né? Até porque temos esses exemplos. Então, nesse caso, vai lá e aplica sem essa prova e torce aí para que eles peçam, deem esse tempo. Já vai marcando a prova assim que possível, né? Marca aí para a primeira data que tiver, porque eles não têm a obrigação de te dar prazo para fazer a prova. Tu tem 28 dias a partir da aplicação para submeter tudo que eles pedem. Eles podem ou não estender esses 28 dias. Então aí tenta não arriscar. Ainda sobre essa comprovação de nível de inglês, mandaram aqui, qual o nível de dificuldade para conseguir a nota de 4.5 do IELTS? Eles pedem um inglês básico, um inglês que tu realmente precisa só para se comunicar o básico do básico. Então essa nota não é uma nota alta. Tu não precisa ser fluente em inglês, tu não precisa ter inglês avançado, tu não precisa ser intermediário, tu realmente precisa ter um inglês básico. Então com o inglês básico tu já consegue passar. Eu, por exemplo, para aplicar para o Work Holiday Visa, eu fiz o TOEFL. O TOEFL tem uma nota máxima de 120, eu fiz 106. É uma nota muito boa, porque o meu inglês, de fato, é muito bom. Mas a nota que eles pedem do TOEFL é 32. Então, para vocês verem, eu fiz 3 vezes mais do que a nota que eles pedem para conseguir o Work Holiday Visa. Tu não precisa ter um inglês muito bom para aplicar também. Tu não precisa nem ter um inglês intermediário. Realmente, o inglês básico, ele é suficiente para tu conseguir essa nota. O que tu precisa, principalmente, se tu tem esse inglês básico, é ficar familiarizado ali com a prova, né? Como é o jeito, o que eles vão te pedir, o que tu pode esperar da prova, que aí realmente tu vai conseguir atingir essa nota mínima e vir aqui realizar esse sonho. E para ficar familiarizado com essas provas, tem aí vários testes, né, de ambos, IELTS, TOEFL, na internet, então vale aí praticar, baixar, ler, ver exatamente como funciona, para ficar mais tranquilo na hora. Os documentos precisam todos estar traduzidos por tradutores certificados NAT? O que é NAT? NAT é um tipo de tradução aqui da Austrália e tal, e não precisa. Eu submeti os meus documentos com uma tradução juramentada, só para ter certeza, porque nem isso eles pedem no site. No site eles pedem que seja uma tradução certificada,
que é uma coisa assim, pessoas de uma certa lista de profissões têm que traduzir e assinar que traduziram e tal. É uma coisa mais informal, então a gente explica um pouco melhor naqueles outros vídeos que a gente citou ali, mas também conhecemos muita gente que submeteu de maneiras, tudo em português e foi aceito. Tudo em português, sem traduzir nada, e foi aceito. Como funciona a tradução juramentada? Vamos explicar. Pesquisa aí no Google, tradutor juramentado na tua cidade, vai ter várias empresas ou pessoas que fazem tradução juramentada e vão fazer a tradução, assinar, botar um carimbo ali e tu vai submeter aquilo ali. Basicamente isso. Basicamente né? é isso. Um profissional que ele tá certificado para fazer o juramento da tradução. E além de traduzir, ele vai colocar esse carimbo que vai dizer que é uma tradução juramentada. A única coisa que eu traduzi do meu, porque o meu extrato bancário era da Nova Zelândia em inglês, eu traduzi o meu diploma da universidade. Então foi isso que eu paguei para uma tradutora juramentada traduzir. Custou aí, sei lá, R$120. Eu acho que perto do que tu vai gastar com as taxas do visto não é nada para ter uma segurança, né? Então recomendamos isso também. Próxima pergunta. Até quanto tempo após a concessão do visto posso entrar no país? Então, a partir do momento que o teu visto é aprovado, não que tu submeteu lá a vaga, que tu aplicou pra vaga. Ele foi aprovado, tu recebeu lá o e-mail de aprovação do teu visto certinho, tu tem até 1 ano para entrar no país. E quando tu entrar no país, ele vai começar a valer por 1 ano. Passaporte europeu, pode aplicar em qualquer época do ano? Os requisitos mudam? Então, depende se o teu passaporte europeu tá na subclasse 417, que é sim mais simplificada, os requisitos são muito menores. Eu, por exemplo, apliquei pela subclasse 417 porque eu tenho passaporte italiano. Então, para a Itália, são vagas ilimitadas, vários outros países que estão nessa subclasse. Eu não sei se todos os países que estão nessa subclasse têm vagas ilimitadas. Todos que estão. Tem vagas ilimitadas. Então, pode aplicar em qualquer época do ano. Eu, por exemplo, não precisei comprovar proficiência em inglês, não precisei comprovar se eu tinha anos de graduação, curso técnico, nada disso. Então, sim, é bem mais simplificado se o teu passaporte europeu está nessa subclasse. Porém, se ele for português, por exemplo, ele está na mesma subclasse do Brasil, 462. Para esse visto, precisa de seguro? Indica algum? Obrigada. Diferente do Work Holiday Visa da Nova Zelândia, que é obrigatório tu contratar um seguro antes de chegar no país, que a gente recomenda da Orbit, link aqui na descrição. Aqui para a Austrália não precisa de seguro, porém a gente certamente indica tu contratar, porque aqui não existe SUS, tu não vai ter acesso à saúde pública e as coisas são muito caras, então tu realmente precisa para ti de um seguro saúde. A gente contratou do Bupa. Acho que a maior parte das pessoas contrata do Bupa, assim, então a gente paga $53 australianos por mês para ter acesso a esse seguro. Posso aplicar estando em outro país com o Working Holiday Visa da Nova Zelândia? Acho que ela quer dizer que, por exemplo, ela está na Nova Zelândia, tem o Working Holiday Visa lá e quer saber se pode aplicar para a Austrália. Pode. O que não pode é aplicar de dentro da Austrália. Quanto tempo de visto? Eu tenho que ficar o período do visto ininterruptos aí? Tem 1 ano de Work Holiday Visa para tu fazer o que tu quiser. Se durante esse primeiro ano tu trabalhar 3 meses em algumas áreas ou tipos de trabalho que eles consideram válidos, tu consegue uma renovação para um 2º ano. Se tu quiser ficar aqui um 3º ano, tu precisa trabalhar 6 meses nessas mesmas áreas ou trabalhos que eles consideram válidos, e aí tu renova para um 3º ano. Não necessariamente tu precisa fazer um atrás do outro, então tu pode fazer o primeiro ano, trabalhar 3 meses nessas áreas e voltar para o Brasil, fazer o que tu quiser, e daqui a, sei lá, 2 anos tu submete ali, trabalhei aqueles 3 meses aqui, agora eu quero o meu 2º ano. Eles vão lá e vão te conceder teu 2º ano. Ou mesma coisa vale para o 3º ano. Mesma coisa também vale se tu quiser engatar os 3 anos ou ficar só 1 ano, e se tu quiser fazer uma viagem de 1 mês e voltar, tu pode. Tu tem o direito de sair e voltar do país quantas vezes tu quiser durante a validade do teu visto, né? Sim, mas acho que vale pontuar 2 coisas bem importantes, tá? A primeira, o teu visto segue correndo. Não é porque tu saiu, travou ali o meu 1 ano, quando eu voltar vai seguir ali do mesmo ponto. Não, sai correndo. Se tu quiser ir passar 2 meses no Brasil, teu visto vai seguir sendo válido aqui, e quando tu voltar, tu vai ter 2 meses a menos para fazer do teu visto. E o outro ponto em relação a essas renovações é falar do critério de idade, né? Porque, mesmo tu trabalhando, tu pode ir renovando, mas tu ainda tem que estar dentro daquela idade limite para fazer essa renovação. Eu, por exemplo, eu só vou conseguir fazer no máximo 2 anos. A gente está no nosso primeiro ano,
e eu só vou conseguir renovar para o segundo ano, porque eu vou renovar um pouco antes de fazer 31 anos. Se eu fosse renovar para um terceiro, eu já teria 31, então eu não conseguiria fazer essa renovação. Então, infelizmente, a gente vai só ficar aqui 2 anos no máximo. Essa é boa e justifica por que nós consideramos esse o melhor visto do mundo. Esse visto tem limite de horas para trabalhar? Não tem. Não tem. Diferente dos vistos de estudantes, que é o que todo mundo vinha para a Austrália antes, e é por isso que as agências de intercâmbio agora odeiam esse visto, né? Porque vão ser 500 brasileiros a menos pagando uma fortuna para estudar em curso de inglês chumbrega. Esse visto não te dá, não tem limite de horas. Tu pode fazer o que tu quiser, tu pode ir trabalhar onde tu quiser, tu pode se mudar de cidade, tu pode trabalhar 70 horas por semana se tu quiser, tu pode ir pro interior, tu pode ir pra praia, tu pode ir pra onde tu quiser. Esse visto te dá liberdade total, é por isso que ele é um visto tão incrível. Posso aplicar sem ter o passaporte, caso eu consiga a vaga, aí eu solicito meu passaporte? Não. Tu precisa botar o teu número de passaporte, ele precisa submeter o teu passaporte junto com a aplicação. Então, diferente aí das outras coisas que o agente de imigração pode acabar te pedindo posteriormente, te dar um prazo, não, o passaporte definitivamente não, tu precisa ter ele no momento da aplicação. Se tu não botar um número de passaporte válido ali no formulário, ele não vai nem te deixar submeter o formulário. E essa última pergunta que eu deixei aqui por último, justamente para falar também do porquê que esse visto é tão bom, que é se ele é uma porta de entrada para imigrar de vez. Não necessariamente ele em si é uma porta de entrada, mas o que ele te possibilita é uma porta de entrada. Então a gente às vezes vê pessoas falando mal do Work Holiday Visa, porque ele te tem, a única limitação que ele te dá é que tu não pode trabalhar mais de 6 meses para um único empregador. E que isso seria visto com maus olhos pelos empregadores, que eles não querem pessoas que só vão trabalhar 6 meses. Porque muita gente vem para cá querendo um emprego para sempre aqui. E realmente, talvez se tu vai buscar assim de primeira, eu vou chegar na Austrália com o Work Holiday, eu já vou buscar um emprego que vai me dar residência na Austrália, que eu vou poder ficar na Austrália para sempre. Realmente, dificilmente um empregador vai te contratar querendo ali, sabendo dessa limitação de 6 meses. O que é um pouco diferente até na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia eles são um pouco mais abertos a isso. Assim. Lá a limitação de 3 meses e é um excelente período para te testar se tu é um bom trabalhador ou não, e aí eles aplicam para sponsor. Isso é muito comum na Nova Zelândia. E já que na Austrália não, isso é um caminho um pouco mais complicado. Mas ao mesmo tempo, eu quero que as pessoas venham para cá com a cabeça um pouco mais aberta das possibilidades que o Work Holiday Visa te dá. Porque por mais que teu sonho, teu objetivo seja imigrar aqui permanentemente, use o Work Holiday Visa para explorar as tuas possibilidades. Então, de fato, não tenta buscar de primeiro um grande empregador aqui que vai te manter aqui no futuro. Use o Work Holiday Visa para explorar as cidades. Vai para Melbourne, vai para Sydney, vai para Darwin, Perth. Explora o país, vê onde tu vai se sentir mais em casa, faz contatos, faz amigos, faz dinheiro principalmente, para depois do Work Holiday Visa, ou durante aí na reta final dele, tu ir se direcionar para aquilo que tu realmente quer. Se tu quer realmente ficar aqui, tu vai ter a grana ali no bolso que dificilmente uma pessoa que ganha em reais vai ter para pagar um curso de verdade aqui, que vai te dar uma capacitação para buscar emprego numa área de trabalho que eles buscam, e não simplesmente pagar por um cursinho de inglês para assim, toda semana ali tu ter que desembolsar uma grana para pagar um curso que não tá te acrescentando em nada. Então usa o Work Holiday Visa para fazer essa poupança, buscar um caminho aí que vai te levar a essa imigração permanente, né? Então eu acho que para todos os países do mundo o Work Holiday Visa é um excelente primeiro passo para tudo. Se tu quer imigrar pela primeira vez, se tu quer guardar grana, se tu quer curtir, se tu quer festa, se tu quer viajar, ele é um melhor visto do mundo porque ele te permite caminhos, possibilidades. Então é por isso que a gente vai ser sempre um defensor ferrenho do Work Holiday Visa, seja para o país que for. Bom, a gente selecionou aí algumas das perguntas que nos enviaram, as que a gente considerou que seriam dúvidas mais gerais, mas se tu tiver alguma outra dúvida aí que não foi respondido, deixa aqui nos comentários, nos manda lá no Instagram, sem problemas, a gente responde. E se tiver assim alguma dúvida referente à aplicação com o passaporte italiano, que foi a aplicação que eu fiz e é bem diferente dessa que é feita com o passaporte brasileiro, pode nos mandar lá também, sem problemas. Vamos deixar os links para as playlists aqui na descrição também, o link do site da imigração também aqui na descrição, que é lá onde vai ter todas as informações completas, 100% completas e oficiais. Se inscreve aqui no canal se não está inscrito, porque a gente está recém começando a nossa trajetória com o Working Holiday aqui na Austrália, então a gente vai mostrar muita coisa muito massa aqui do nosso diário aberto de viagens e trabalhos do Mochilário Preciso. E caso o Working Holiday
também não se aplique pra ti que tá assistindo esse vídeo, ele com certeza se aplica para alguém que tu conhece e que quer muito sair do Brasil e ter uma experiência no exterior, e com certeza esse visto é uma ótima oportunidade. Então encaminhe esse vídeo para essa pessoa que tenho certeza que vai te agradecer. Por hoje é só, então até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tá na subclasse 417 ou se ele tá na subclasse 446. Nossa, inventou uma subclasse 462.